Esse é um passo a passo muito fácil de um chaveiro arco-íris para iniciantes. Oi, queridas! Para a gente fazer esse chaveirinho, eu vou usar materiais bem básicos, o mais simples possível, mas é claro, a gente precisa ter uma qualidade nesse arco-íris, tá? Por isso que eu não vou usar outros tipos de cola, eu vou usar essa cola Tec 200 aqui. Basicamente, ela é uma cola de viscosidade alta, então ela é mais grossinha, ela não escorre, tá? Vou usar uma boa tesoura afiada, não precisa ser exatamente essa, tá? Use a tesoura para tecido que você tem aí. Vou usar também um alicate corte rente. Para que esse alicate? Olha, eu não tenho um alicate de bico fino aqui, tá? Mas é só para fechar essa argolinha aqui pro chaveiro. Então, esse alicate vai cumprir bem. Eu já até abri a argolinha aqui e separei, tá? É uma argolinha comum, às vezes você pode até reutilizar uma argolinha de chaveiro que você tem aí, tá? Não precisa comprar. Vou usar somente barbante 24 fios para esse chaveiro, tá? Eu não costumo usar, eu costumo usar um barbante mais fino. Só que eu gostei muito dessas cores, geralmente são cores mais comuns, né, que a gente tem em casa. E esse é da Espesso, eu tô usando telha, mostarda e cru, tá bom? Peguei aqui uma reguinha também. Ah, quase me esqueço, né? Arame número 18, galvanizado. Pode ser zincado também, não importa o tratamento do arame, tá bom? Vamos lá. Para fazer esse chaveirinho, deixa eu tirar aqui as coisas. Eu vou fazer na sequência aqui de cores que eu te mostrei. A primeira camada eu vou fazer cru, a segunda camada mostarda e a terceira telha, tá bom? Aqui tem 10 centímetros de arame e eu vou fazer a primeira camada com o fiber da primeira camada exatamente do mesmo tamanho do arame. Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer o enchimento dessa camada. E como é que a gente faz? A gente mede, eu vou medir 20 centímetros e vou multiplicar por 6, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto. Tá vendo? Eu vou deixar mais ou menos de 2 a 3 dedinhos aqui de distância. 2 dedos, na verdade, que eu não quero que essa franja seja muito grande, não. Vou segurar assim. Vou pegar o próprio barbante 24 fios, cru. Direto aqui, tá? Do rolo. Eu dobro ele assim. Coloco ele aqui em cima. Tá vendo que eu tô segurando? Seguro com o dedão. E é exatamente nesse sentido que você precisa enrolar. Se você enrolar ao contrário, vou até enrolar para você ver. Olha, esse fio começa a abrir. Tá vendo? Não fica marcadinho o fio. Porque você tá enrolando ao contrário do próprio sentido que esse fio é enrolado, tá? Porque esses barbantes, eles vêm de fábrica assim, enrolados para esse lado. Então, o melhor lado para você enrolar, para ficar bem direitinho o barbante, é esse. Eu vou enrolar 2 vezes, seguro aqui embaixo, vou puxar esse primeiro nozinho, aqui eu vou cortar já bem rente, e vou encaixar o arame aqui dentro, de forma que ele não saia do outro lado, tá? Você pode até dar uma encaixada nele assim, para ele não ficar frouxo, e depois você puxa ele, depois de fazer algumas voltinhas, tá? Fiz algumas voltas aqui, vou puxar o meu arame. E aqui, qual que é a tensão que você vai fazer? Você não faz tão apertado, senão vai doer sua mão, tá? Mas você vai fazer um pouco apertado sim esse fiber. Porque se você fizer ele muito frouxo, a camada vai ficar toda tortinha, tá? Cuidado aqui, ó, vai ajeitando esse enchimento. E você vai fazer até cobrir o arame.
Ó, viu que tá faltando só um pouquinho para cobrir o arame? Você já pode cortar, deixar um pedaço, tá? E olha, você vai fazer um nozinho de arremate assim, ó. Seu dedo médio aqui embaixo, dá uma volta e aí coloca por dentro esse fiozinho aqui. É como se fosse um nó simples, tá? Só que feito de uma forma diferente. E puxa bem, bem apertado. Pode cortar bem rente aqui. E a gente já vai fazer o formato. Olha, para fazer o formato dessa primeira camada, é muito importante que você use algo redondo, pode ser essa partezinha aqui da cola, tá? Bem redondinho, porque se você simplesmente faz assim, né, faz o formato, ele vai ficar torto. Então, é importante que você, pelo menos no primeiro formato, use alguma coisa redonda para dar essa pressão e ele ficar com o formatinho bem certinho. Olha, tá vendo esse nozinho aqui? Você pode deixar ele pra cima, tá? Pra depois a gente colar junto com a camada e ele sumir. Ó, você alinha bem no meio e faz assim. Opa. Pode fechar bem ele. E agora você ajeita certinho. A ideia... Pronto. A ideia é que ele fique muito parecido com a letra U, tá vendo? Esse é um formatinho, é uma forma bem fácil de fazer esse formato e fica bem lindo. Para a próxima camada, você vai pegar o próprio barbante 24 fios aqui direto do rolo e vai fazer assim, ó. Você vai colocar aqui por cima, dessa forma, meio afastadinho assim, tá vendo? Marcou aqui, aí vai multiplicar por 6. Viu que você só precisa saber a medida da primeira camada. Para fazer um arco-íris maior, é só você fazer a primeira camada maior, tá? 3, 5, 6. Cortou. Eu vou deixar 2 dedinhos aqui de distância também. E vou pegar aqui o meu fio mostarda, direto do rolo. Lembra como é que a gente faz, ó? Assim. Separou aqui do começo. Segura. Faz 2 vezes. Puxa. Corta rente. E continua fazendo. Ó, vai ajeitando esse enchimento, tá? É importante você enrolar ele assim, porque se você for muito iniciante, você pode enrolar ele assim também, tá? Mas aí presta bem atenção para você ir enrolando esse fio assim, ó. E ajeitando o enchimento. Porque senão ele vai ficar muito torto, tá? Eu vou desfazer porque eu prefiro enrolar ele assim, ó. Vai fazendo devagar. Esse é um arco-íris pequeno, é perfeito para você treinar. E você vai fazer até quanto? Aqui não é muito medida não, tá? Vai depender muito de cada pessoa, né? Cada arco-íris é diferente um do outro. Eles ficam parecidos, mas no fim são todos diferentes, porque é um processo bem artesanal mesmo, né? Tudo feito à mão, tem seu próprio jeitinho aí de ficar. E aí, tá vendo que vai enrolando assim? Principalmente o barbante 24 fios, é muito comum isso acontecer, tá? Mas é só você ir desenrolando, fazendo com calma. Olha, eu fiz um tanto aqui, e aí, até onde que eu vou fazer? Fez um tanto, você coloca assim, ó, alinha essas 2 partezinhas e, ó, eu fiz bastante. Tá vendo? Eu vou desfazer um pouco. Vou cortar, vou fazer aquele nozinho de arremate final. E olha só.
ele ficou um pouquinho maior, mas não tem problema nenhum, tá? Porque a gente começa a colar aqui, e aí quando chega aqui no final, a gente vai voltar esse nozinho. Deixa ele assim que depois a gente vai arrematar. Por quê? Porque quando a gente começa a colar aqui, a gente aperta e aí essa camada é empurrada pro lado. E é aqui que o seu arco-íris fica torto, tá? Aqui embaixo. E ele fica uma camada em cima, outra camada para baixo. E a gente não quer isso. Eu vou tentar te ensinar para você conseguir fazer os arco-íris bem parelho aqui embaixo, tá? Então, alinhe bem certinho aqui. Agora, a gente vai usar a nossa TEC 200, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou passar uma quantidade aqui bem no meio. Tá vendo que ela é bem grossa? E, ó, bem rápido. Encosta aqui e segura. E aqui você precisa segurar aí pelo menos uns 30 segundos, tá? Porque essa cola, como ela é mais grossa, ela demora um pouco mais a secar. Ó, eu já segurei bem aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Olha só, lembra? Se você reparou bem, tinha uma voltinha só a mais aqui. Só o fato de eu ter apertado aqui para colar, ele foi empurrado para baixo. E agora tem 2 voltinhas. Viu a importância de você só deixar esse nozinho aqui, tá? Esse fiozinho, e voltar o nó de arremate aqui, depois de pelo menos colar essa primeira extremidade, tá? Eu vou voltar 2 nozinhos, puxo bem aqui, tá? Ó, agora sim, tá bem certinho. E aí, esse nozinho aqui que sobrou, você vai virar ele pra dentro, tá bom? Primeiro eu vou colar essa parte de cima aqui. Esse topo, né? Aperta bem. E vou segurar aqui por pelo menos 30 segundos. Nessa hora, você também pode colocar um pregador de roupa aqui, tá? Pra você não precisar ficar segurando. Ó, sentiu que ele colou bem? Agora, você dá uma afastadinha assim, cuidado pra não descolar ali em cima, tá? Que ele não tá totalmente colado, não, ele demora um pouco mais a secar. Passa uma linhazinha aqui. E agora, presta bem atenção pra virar pra dentro esse nozinho. Encostou aqui. Pronto, bem coladinho. Eu vou agora fazer a última camada. A última camada, o fiber, vai ser na cor telha. Vem aqui, mede. E ele vai ficando maiorzinho assim mesmo, tá? Separo 2 dedinhos. E aqui você já aprendeu a fazer o fiber.
fez um tanto. Perfeito. Vou desfazer só um. Corto. Faço o nó de arremate. E vamos começar a colar ele bem alinhadinho. Aqui eu vou passar até a metade. Depois de segurar um bom tempo aqui, eu vou colar a próxima parte, antes eu volto esse nó. É isso que eu quero. Aperta bem esse nozinho. Corta bem rente. Cuidado aqui, afasta um pouquinho. E vou passar a cola aqui bem alinhado. Ó, esse nozinho aqui, a gente joga ele pra dentro. Prontinho, olha. Agora eu vou cortar o excesso aqui que tá sobrando de fio. E esse lado aqui eu vou só separar os fiozinhos. Pra gente desfiar. Toma cuidado, tá? Pra você ter mais segurança, eu recomendo que você faça isso aqui depois de uma meia hora, mais ou menos, tá? Que você deixou o seu arco-íris secando. Porque essa cola demora um pouco mais não, bastante, né? Pra secar. Em relação à cola instantânea de viscosidade média, que é o que geralmente a gente usa pra colar os arco-íris. Mas eu tô ensinando você assim, pra ele ficar assim, ó, na frente e atrás aparecendo, sem precisar de filtro, tá? Olha, pra desfiar essa franja, você pode usar simplesmente um pentezinho, uma escovinha dessa, tá? Mas eu gosto e recomendo que se você tiver uma agulha de crochê, alguma coisa assim, uma agulha grossa dessa, você use ela, porque vai ficar muito mais bem desfiadinho. Tá? E não vai levantar tanta sujeira também. Porque é normal, quando a gente tá desfiando aqui o barbante, né? Fios de algodão, assim, é comum levantar uma sujeirinha, uma poeira. E aí, muitas pessoas são muito alérgicas, né? Então, essa é a forma mais que eu encontrei, assim, né? Mais segura em relação a você conseguir desfiar as franjas de forma que não levante tanta poeira, tá? Você viu que eu fiz a primeira separação com a agulha grossa, agora tá fazendo um barulho chato, tá? É assim mesmo. Depois eu venho com a escovinha. E aí você pode pentear muito bem aqui com a escovinha e ficar só nela, tá? E depois cortar essa franja. Mas se você tiver essa escova aqui, ó, aí tá vendo essa poeirinha aqui que solta? E se a gente não desfia dessa forma como eu ensinei, ela solta muito mais essa poeira. Se você tiver essa escova rasqueadora para pet, tá? De cerdas de metal, melhor ainda. Você vem aqui e dá o acabamento fino. Pronto.
Agora, eu vou te ensinar uma forma muito fácil de você cortar bem retinho essa franja, tá? Fita crepe, você coloca assim a sua franja. Você pode usar o cortador circular também nessa hora, mas eu tô tentando ensinar da forma mais simples possível, tá? Que também vai dar super certo. Você deixa essa franja bem retinha assim, e ó, vamos colocar, tirar um pedaço de fita crepe, e eu vou me basear, eu vou deixar mais ou menos 3 centímetros, ou seja, 3 quadradinhos desse aqui, tá? Você pode medir aí na régua. Coloco assim. E agora, eu vou simplesmente cortar nessa linha que eu fiz com uma tesoura bem boa. Opa, sobrou um fiozinho aqui pra trás. Pronto, olha. Ele fica assim, tá? Alguns fiozinhos que sobrarem, você vem aqui, dá uma cortadinha pra deixar mais ajeitadinho. Tá? E se você tiver o cortador circular, super recomendo que você use ele, que vai ficar muito mais retinha a sua franja. Eu gosto de usar a própria fita para passar assim, ó. E pegar toda a poeirinha que sobrou. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar propriamente o chaveiro. A gente vai marcar o meio aqui. Vai encontrar qual que é o fio que tá no meio, ó. Eu já encontrei esse daqui. Eu vou dar até uma afastadinha aqui com a agulha pra facilitar. E aí, você faz assim, ó. Com a argolinha já aberta, você passa ela aqui embaixo, assim, como se fosse um brinco, né? Coloca aqui o chaveirinho. E aqui eu vou usar um alicatezinho para ajudar a empurrar essa argola. E aí, essa partezinha você coloca ela para baixo. E olha só, tá prontinho o nosso chaveiro. Se você for fazer com barbante 24 fios, eu não recomendo que você faça muito menor que isso não, tá? Porque ele vai ficar, pode ser que ele fique meio grosseiro, tá? Olha só como ele ficou. Lindo, né? E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse chaveiro, se você vai fazer esse chaveiro, me conta nos comentários, coloque as suas dúvidas, tá? Me dê sugestões também nos comentários desse vídeo de peças que você quer aprender aqui comigo no meu canal do YouTube. E compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com as pessoas que você acha que vão gostar desse arco-íris, vão gostar desse passo a passo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Olha, algo que eu preciso
preciso te mostrar, tá? Que eu gosto de ser transparente aqui. É que essa forma de colar, né, entre as camadas, como eu te mostrei nesse passo a passo, o arco-íris vai ficar mole, tá? Eu tô fazendo aqui com cuidado, mas olha, um pouco esforço, tá? Já mostra que ele tá mole. Porém, por que eu ensinei dessa forma? Porque eu recebo muitos pedidos, assim, ensina um arco-íris que não precisa colocar o feltro atrás, porque muita gente não gosta do feltro atrás. Mas uma coisa que é fato, o arco-íris colado dessa forma, né, sem colocar o feltro atrás, ele vai ficar mais mole sim, tá? E pode correr o risco de descolar as camadas. Enquanto que o arco-íris feito, colado entre as camadas, eu já vou pegar um aqui para te mostrar porque também que a gente coloca o feltro atrás, tá? Olha só, ele fica durinho, tá? A camada dele é mais fina ainda e ele é durinho, como um quadro. Então, eu ainda vou gravar exatamente esse chaveiro usando essa técnica de colagem aqui, tá? Para ele ficar durinho. Mas eu achei importante gravar esse daqui para também você escolher qual que é a forma que você quer fazer o seu chaveiro, tá? Por exemplo, olha só, esse arco-íris, eu deixei ele até sem feltro para poder te mostrar como é que ele fica atrás. Por quê? Ao invés da gente colar, passar a cola e depois encostar a camada, a gente encosta as camadas e passa a cola entre aqui, ó. E ele vai ficar todo manchado assim, tá? E a gente vem, faz o acabamento com feltro atrás e ele fica assim, mas ele não fica mole e não corre risco de descolar as camadas, tá bom? Então é isso, eu gosto sempre de trazer essa transparência para vocês do porquê que eu colo a maioria dos meus arco-íris, principalmente de bichinho, né, com feltro aqui atrás, tá? É justamente por isso, porque aqui atrás ele vai ficar assim, todo manchado, porque aqui a gente vai usar essa cola de viscosidade média, tá? É diferente dessa cola que a gente usou aqui para fazer esse arco-íris. Porque essa cola instantânea de viscosidade média, ela vai agir como se fosse uma resina, endurecendo ali aquelas camadas desse arco-íris.